Olá! A violência contra a mulher geralmente começa com pequenas formas de controle, ciúmes, humilhações e depois as agressões verbais e físicas, muitas vezes dentro de casa. Essa realidade se traduz em números alarmantes. De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, uma mulher sofre algum tipo de agressão a cada 4 minutos. E os dados não param por aí. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é morta a cada 8 horas no país. E nesse mesmo estudo, a violência sexual tem cor. No recorte por raça, 50,9% das vítimas são mulheres negras. Já no mais recente estudo do Instituto Igarapé, 1.230.000 mulheres no Brasil relataram ter sofrido algum tipo de violência desde 2010. Diante desses dados vindos de diferentes fontes de pesquisas, fica difícil acreditar que o Brasil seja um país seguro para o sexo feminino. Bom, para discutir o assunto, nós recebemos hoje a vereadora do PT, Juliana Cardoso, e as representantes da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, a Cíntia Abreu, que também atua na Marcha Mundial de Mulheres, e a Fernanda Chagas, que também atua na rede Quilombação. Já agradeço desde já a presença de vocês. Eu começo com a seguinte pergunta. Nós tivemos, nas últimas décadas, alguns avanços no que diz a questão de leis que protegem as mulheres. A gente teve a Lei Maria da Penha, que entrou em vigor em 2006, mais recentemente a Lei do Feminicídio de 2015 e também avanços em todo esse aparelhamento público também para abranger essa questão. A gente tem aí as denúncias que são feitas pelo número 180, as delegacias especializadas no atendimento às mulheres, a Ronda Maria da Penha, mais recentemente também a Casa da Mulher Brasileira. E mesmo assim, de acordo com o último Atlas da Violência, que é de 2019, desse ano, entre 2007 e 2017, houve um aumento de 30,7% nos casos de feminicídio aqui no Brasil. Em 2017, foram 4.936 casos registrados, a maior quantidade da década. Bom, diante desses números, eu faço a pergunta para vocês. A leitura que a gente pode fazer é que toda essa estrutura ainda não é suficiente. O que falta para a gente acabar com essa violência contra a mulher? Bom, acho que eu vou falar um pouco mais da questão institucional, né? Aparentemente, parece que você tem um crescimento de políticas públicas vinculadas para as mulheres. Só que ela, primeiro, tem que deixar muito claro que essas conquistas foram feitas pelos movimentos de mulheres, né? A segunda, elas são insuficientes e terceiro, muitos desses equipamentos não têm uma expertise de fazer um trabalho real do que significa a relação da violência contra a mulher. Então vamos falar das delegacias. Hoje, mesmo você tendo uma delegacia de mulher vinculada 24 horas, que é aqui no centro, muitas vezes essa mulher que está na extrema periferia, ela precisa chegar em um determinado ponto. Então chega muitas vezes na delegacia que é ali do seu entorno. Que são 9, se eu não me engano, no total aqui na capital, né? Sim, e tem uma relação específica de chegar até ali. Muitas vezes essa delegacia que não é especializada, você já tem uma repulsa, né? Quando você chega no início, ou do escrivão, e muitas vezes quando você passa para o próprio delegado. Então, a violência contra a mulher, eu sempre falo que ela é física, ela é psicológica, mas ela também é institucional. Bom, em relação às outras políticas públicas, que tem uma parte dela que é vinculada na Secretaria de Assistência Social, ela está completamente tendo entendimento de descaracterizar, né, as instituições que ali trabalham. Então você tem dificuldade, por exemplo, de repasse de recurso. As instituições que estão ali, elas ficam às vezes de 2 a 3 meses sem receber os funcionários que ali trabalham. Então você não tem um trabalho que consiga ser, ele é sério, mas ele fica com defasagem, né? Porque muitas vezes até as trabalhadoras não têm dinheiro para poder pegar o transporte para chegar no local. E o terceiro, na minha opinião, que é a relação da Casa da Mulher Brasileira, ela tinha um pensamento de você ter várias instituições no mesmo prédio público. E isso tinha que ser pensado em funcionários públicos, que inclusive já tem e já sabe e conhece para poder chegar a essas mulheres com vítimas de violência.
mas ela foi descaracterizada, mais uma vez, passando por uma organização que não faz um trabalho numa atuação para a política das mulheres. Ela tenta trabalhar a prevenção. Ela não tem expertise ainda de trabalhar a causa. Quando chega lá, qual que são as definições que ali tem que ser feitas e os encaminhamentos que tem que ser feito. Então, institucionalmente, aparentemente parece que cresceu, mas o recurso público diminuiu e as formas de trabalho também estão muito aquém do que teria que ser ultimamente. Por isso que esses dados eles são muito reais, porque hoje a mulher na pesquisa não acha um lugar institucional que possa ser recebida de imediato para garantir ali a sua segurança. Queria ouvir a opinião também da Cíntia Abreu, que é também aí representante da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. Queria que você aproveitasse também para contar um pouquinho para o telespectador o que é essa marcha. Bom, a Marcha das Mulheres Negras, a gente veio de um processo em 2015, né, que foi uma grande marcha em Brasília, com mais de 50 mil mulheres. E aqui em São Paulo a gente continuou com essa organização, estamos há 4 anos aí, indo para o 5º ano, fazendo o dia 25 de julho, que é o Dia Latino-Caribenho das Mulheres Negras, a gente fazendo isso na rua com 5 mil mulheres, a gente fez esse ano, né? Então é uma resposta bem interessante no processo de organização. E quando a gente fala em violência contra as mulheres e institucional, ou seja ela qual for, a gente vê que os números com as mulheres negras são completamente diferentes das mulheres não negras e que são ainda mais graves. São mais graves, assim. E o requinte, ele é muito mais. E no sentido também da sensibilização do poder público para isso. Então, quando a gente fala da violência institucional, nós podemos falar, por exemplo, da violência obstétrica contra as mulheres negras, que é gritante, são casos assim extremos de, ou poder dizer que a mulher negra ela pode ter um parto sem cirurgia, sem um mínimo processo de cuidado, porque a mulher negra aguenta mais, tem um corpo mais forte, seria essa ideia de que a mulher negra aguenta mais. Então, acabam nem anestesiando uma mulher negra porque acham que ela aguenta mais. Então, isso é um tipo de sofrimento que as mulheres estão acostumadas a passar nos serviços públicos. Eu acho que as denúncias aumentaram, Ju, porque a gente criou mais canais onde as mulheres possam denunciar, pode ter mais apoio, mas ainda falta aquelas coisas na ponta. Então, a gente fala equipamentos. Então, por exemplo, a gente hoje não tem um equipamento onde a mulher sofreu violência com seus filhos e possa ir para um local de ser acolhida com os seus filhos, porque a gente está falando de violência doméstica, nós estamos falando de um ambiente violento. As violências que se cometem às mulheres são dentro de casa, né? São cometidas pelos seus companheiros ou ex-companheiros e sempre está vinculado. A gente fala assim que o ambiente doméstico não é um ambiente seguro, né? É um ambiente violento e precisa sair dessa esfera. Por isso que a gente fala assim, se tem violência contra a mulher, a gente mete a colher, porque precisa sair dessa esfera de que briga de casal, briga de marido e mulher não se mete a colher. A sociedade precisa pensar que a vida das mulheres estando em risco, isso é um problema dessa sociedade, né? É uma doença que a gente tem, que todos somos responsáveis, né? Então, se tem a mulher está brigando e tem um vizinho, olha, tem que ligar, tem que acionar, tem que fazer contato, porque ali pode ter uma vida em jogo. E a gente percebe que... E aí vem uma contramão das coisas, né? A gente está aqui pedindo para que o ambiente familiar seja um ambiente mais acolhedor, seja um ambiente de paz. Aí, por outro lado, você legaliza armas e projetos de fogo que vai de contra completamente uma política que visa acabar, e geralmente as violências são sempre com arma de fogo ou outro tipo de arma. As violências, ela começa, a gente precisa também entender como ela começa. Ela não começa com um tapa, ela começa com... Olha, essa roupa não é legal, aí você vai lá e troca a roupa. Olha, aquelas suas amigas, eu não acho que não é legal, e aí você não, então você vai se isolando. E essa violência vai te limitando dos espaços públicos, a sua vida, né? E você vai se fechando cada vez mais e vai se fechando dentro do ambiente do lar, que é um ambiente violento. E muitas vezes a mulher precisa sair de lá. Se lá não garante a vida dela, e muitas vezes as crianças também estão em risco. Então, por exemplo, a falta de um equipamento. Nós estamos na cidade de São Paulo, uma cidade que tem muito recurso, né, Ju? E não temos equipamentos que possam acolher essas mulheres, porque a violência ela também passa pelo poder econômico.
né? Muitas mulheres têm uma dependência econômica na relação e acabam se submetendo a tudo aquilo porque tem filhos para criar e tem uma dependência, né? Então, a gente precisava... mas a gente tem que valorizar todos esses equipamentos. A Lei Maria da Penha é uma lei mais conhecida de qualquer lei que você perguntar no Brasil. Foi feita uma pesquisa, é uma das leis mais conhecidas popularmente no Brasil. E é uma lei reconhecida mundialmente. É uma lei que é referência no mundo inteiro sobre a questão do feminicídio. Avançamos muito o feminicídio. Agora a gente tem muito mais... homens em reclusão por conta da violência, né? A gente também aqui não pode ficar fazendo lobby do encarceramento, que tem que encarcerar. Por isso que eu acho que a Ju está falando uma coisa bacana. A gente tem que... a gente sabe o que antecede a violência contra as mulheres. Então, a gente tem que trabalhar um pouco antes dela acontecer. E não na ponta, que é muito mais difícil quando a mulher já está destruída emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Então, está sem força. Então, é a hora que ela precisa encontrar equipamentos, pessoas especializadas. Por isso que era importante o papel da Casa da Mulher. Porque a mulher não vai na delegacia, depois tem que ir no centro de acolhida, depois tem que ir não sei aonde, depois tem que ir no... Não, vai lá, nesse espaço onde ela já está debilitada, está com toda dificuldade. Lá você vai ter profissionais equipados para poder fazer uma boa escuta e dar um bom encaminhamento. E aí, só entrando nessa questão, a educação acaba sendo uma arma, não queria usar essa palavra, mas acaba sendo um instrumento importante de prevenção. Dá a palavra aqui, o nosso primeiro bloco já está terminando, dá a palavra aqui para a Fernanda. Sem dúvida, né? A educação também é um elemento para fazer a transformação, porque para além das violências conjunturais que nós estamos vivendo em função dos desmontes desses equipamentos, é fundamental que a gente faça a discussão também das violências que partem de uma estrutura que é racista, sim, que é patriarcal, é machista, e todas essas questões é fundamental que a gente leve em consideração, porque para além da gente fazer esse enfrentamento de fato, de defender essas políticas que foram fundamentais, é fundamental que a gente faça essa discussão mais aprofundada. E eu acho que é esse o papel dos movimentos de mulheres negras, né? Não só de mulheres negras, mas movimentos de mulheres de modo geral, porque eles fazem muitas vezes, inclusive, essa acolhida inicial, né? Porque para além desses equipamentos, é esses espaços que muitas vezes as mulheres encontram de segurança, de terem a oportunidade de falar sem serem julgadas em função dessas violências que elas sofrem, tanto no ambiente doméstico quanto em outros, né? Então, acho que os movimentos são muito importantes, tanto do ponto de vista da acolhida, quanto dessa educação, né? De proporcionar e fazer essa denúncia dessas violências, tanto conjunturais quanto estruturais, né? Tá certo. Bom, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente volta com o programa Decisões e Argumentos. Até já.